A revelação de Deus e a criação. Deus se revela na Bíblia como um ser infinito, eterno e autoexistente, como a causa primária de tudo o que existe. Nunca houve um momento em que Deus não existisse, conforme afirma Moisés. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Salmo 92. Noutras palavras, Deus existiu eterno e infinitamente antes de criar o universo finito. Ele é anterior a toda a criação, no céu e na terra. Está acima e é independente dela. 1 Timóteo 6,16, Colossenses 1,16. Deus se revela como um ser pessoal que criou Adão e Eva à sua imagem. Gênesis 1:27. Porque Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, podiam comunicar-se com Ele e também com Ele ter comunhão de modo amoroso e pessoal. Deus também se revela como ser moral, que criou tudo bom e, portanto, sem pecado. Ao terminar Deus a obra da criação, contemplou tudo o que fizera e observou que era muito bom. Gênesis 1:31. Posto que Adão e Eva foram criados à imagem e à semelhança de Deus, eles também não tinham pecado. Gênesis 1:26. O pecado entrou na existência humana quando Eva foi tentada pela serpente ou Satanás. Gênesis 3, Romanos 5:12, Apocalipse 12:19. Atividade de criação de Deus. Deus criou as coisas e os céus e a terra. Gênesis 1:2, Isaías 40:28, 42:5, 45:18, Marcos 13:19, Efésios 3:9, Colossenses 1:16, Hebreu 1:2, Apocalipse 10:6. O verbo criar, bará, é usado exclusivamente em referência a uma atividade que somente Deus pode realizar. Significa que, num momento específico, Deus criou a matéria e a substância que antes nunca existiram. Gênesis 1:3. A Bíblia diz que no princípio da criação a terra estava informe, vazia e coberta de trevas. Gênesis 1:2. Naquele tempo o universo não tinha a forma ordenada que tem agora. O mundo estava vazio, sem nenhum ser vivente, destituído no mínimo vestígio de luz. Passado essa etapa inicial, Deus criou a luz para dissipar as trevas. Gênesis 1:3-5. De forma ao universo. Gênesis 1:6-13. Encheu-se a terra de seres viventes. 1:20-28. O método que Deus usou na criação foi o poder de sua palavra. Repetidas vezes está declarado: e disse Deus. Gênesis 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26. Noutras palavras, Deus falou e os céus e a terra passaram a existir antes da palavra criadora de Deus. Eles não existiam. Salmo 33, 6, 9, 148, 5, Isaías 48, 13, Romanos 4, 17, Hebreu 11, 3. Toda a Trindade, não apenas o Pai, desempenhou sua parte na criação. O próprio Filho é a palavra, verbo, poderosa, através de quem Deus criou todas as coisas. No prólogo do Evangelho segundo João, Cristo é revelado como eterno, palavra de Deus. João 1:1. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Semelhantemente, o apóstolo Paulo afirma que por Cristo foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1:16. Finalmente, o autor do livro de Hebreus afirma enfaticamente que Deus fez o universo por meio do seu Filho. Hebreu 1:2. Semelhantemente, o Espírito Santo desempenhou um papel ativo na obra da criação. Ele é descrito como pairando, se movia sobre a criação, preservando-se e preparando-se para as atividades criadoras adicionais de Deus. A palavra hebraica traduzida por espírito, ruan, também pode ser traduzido por vento, fôlego. Por isso o salmista testifica do papel do espírito ao declarar: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele, pelo espírito da sua boca. Além disso, o Espírito Santo continua a manter e a sustentar a criação.
Jó 33:4, Salmo 104:30. Propósito e o alvo da criação. Deus criou os céus e a terra como manifestação da sua glória, majestade e poder. Davi diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19:1, 8:1. Ao olharmos a totalidade de cosmos criado desde a imensa expansão do universo, a beleza e a ordem da natureza, ficamos tomados de temor reverente ante a majestade do Senhor Deus, nosso Criador. Deus criou os céus e a terra para receber a glória e a honra que lhes são devidas. Todos os elementos da natureza, o sol, a lua, as árvores, as florestas, a chuva e a neve, os rios, os córregos, as colinas e as montanhas, os animais e as aves, rendem louvores ao Deus que o criou. Salmo 97, 98, 7, 8. 148, 1:10, Isaías 55, 12. Quanto mais Deus deseja e espera receber glória e louvor dos seres humanos. Teoria da origem do homem. Teoria da evolução. A teoria da evolução, também chamada evolucionismo, afirma que as espécies animais e vegetais existentes na Terra não são imutáveis, mas sofrem ao longo das gerações uma modificação gradual, que inclui a formação de raças e espécies novas. Até o século XVIII, o mundo ocidental aceitava a doutrina do criacionismo, segundo o qual cada espécie animal ou vegetal tinha sido criado independentemente por ato divino. O pesquisador francês Jean-Baptiste Lamarck foi um dos primeiros a negar esse postulado e a propor um mecanismo pelo qual a evolução se teria verificado. A partir da observação de que fatores ambientais podem modificar certas características dos indivíduos, Lamarck imaginou que tais modificações se transmitissem à prole. Os filhos das pessoas que normalmente tomam muito sol já nasceram mais morenos do que os filhos dos que não tomam sol. Chegava mesmo a admitir que era necessidade de adaptar-se ao ambiente que fazia surgir nova característica, a qual, uma vez adquirida pelo indivíduo, se transmitia à sua prole. Em contraposição, a inutilidade de um órgão faria com que ele terminasse por desaparecer. A necessidade de respirar na atmosfera teria feito aparecer pulmões nos peixes que começavam a passar pequenos períodos fora da água, que teria permitido seus descendentes viver em terra mais tempo, fortalecendo os pulmões pelo exercício. As brânquias, cada vez menos utilizadas pelos peixes pulmonados, terminariam por desaparecer. Assim, o mecanismo de formação de uma nova espécie seria, em linhas gerais, a seguinte: alguns indivíduos de uma espécie ancestral passavam a viver num ambiente diferente. O novo ambiente criava a necessidade que antes não existiam, às quais o organismo satisfazia o desenvolvimento de novas características hereditárias. Os portadores dessas características passavam a formar uma nova espécie diferente da primeira. A doutrina de Lamarck foi publicada em Psychology em 1809, Filosofia Zoológica, e teve como principal mérito suscitar debate e pesquisa no campo que até então era o domínio exclusivo da filosofia e da religião. Estudos posteriores demonstram que apenas o primeiro postulado no lamarckismo estava correto. De fato, o ambiente provoca no indivíduo modificações adaptáveis, mas os caracteres assim adquiridos não se transmitem à prole. Em 1859, Charles Darwin publicou A Origem das Espécies, livro de grande impacto no meio científico que pôs em evidência o papel da seleção natural do mecanismo da evolução. Daí partiu a observação segundo a qual, dentro de uma espécie, o indivíduo difere um dos outros. Há, portanto, na luta pela existência, uma competição entre indivíduos de capacidade diversa. Os mais bem adaptados são os que deixam maior número de descendentes. Se a prole herda os caracteres vantajosos, o indivíduo bem dotado vão predominando
nas gerações sucessivas, enquanto os tipos inferiores se vão extinguindo. Assim, por efeito da seleção natural, um ambiente pode ser inconveniente em outro. O indivíduo que tem o corpo recoberto por uma espessa camada de pelos leva vantagem no clima frio, mas estão menos adaptados em clima quente. Se uma espécie tem indivíduos dos dois tipos, peludo, desprovido de pelo, a seleção natural fará com que venham a predominar os primeiros nas regiões frias e outros nas regiões quentes. Isso será o início da diferenciação de duas raças que, tornando-se cada vez mais diferentes, acabarão por construir a espécie distinta. O darwinismo estava fundamentalmente correto, mas teve de ser completamente complementado em alguns aspectos, corrigido pelo evolucionista do século XX, para que se transformasse na sólida doutrina evolucionista de hoje. As ideias de Darwin e seus contemporâneos sobre a origem das diferenças individuais eram confusas ou erradas. Predominava o conceito lamarckista de que o ambiente faz surgir nos indivíduos novos caracteres adaptativos que se tornam hereditários. Um dos primeiros a abordar experimentalmente a questão foi o biólogo alemão Augustus, ainda no século XIX, tendo cortado por várias gerações os rabos de camundongos que usava como reprodutores. Mostrou que nem por isso os descendentes passavam a nascer com rabos menores. O Weismann estabeleceu também a distinção fundamental entre células germinais e células somáticas. Na espécie de reprodução sexuada, todas as células de um indivíduo provêm da célula inicial única que lhe deu origem. No entanto, durante o desenvolvimento, diferem-se no corpo duas partes com destinos biológicos diversos. As células reprodutivas, gametas, transmitem os descendentes as características dos ancestrais. As células somáticas, que constituem o resto do corpo, soma, são passo a prole, morre como indivíduo, o que explica porque as modificações produzem na soma pelo ambiente e não passam a prole. Completamente a ideia de Arne, 1909, geneticista dinamarquês, o Ian Ludwig Johnson demonstrou que a variabilidade dos indivíduos dentro de uma espécie é uma parte produzida por diferenças nos genes que os indivíduos possuem, em parte por influência do meio. O fenótipo, o aspecto do indivíduo, resulta da ação do genótipo modificado por fatores ambientais. Só o genótipo, ou conjunto de genes, passa para a prole. Se o ambiente varia, o indivíduo passa a ter um fenotipo diferente, sem que o genotipo se altere. O caráter adquirido e resultado da adaptação individual não passa, portanto, à prole. As variações hereditárias têm a origem diferente, baseando-se em estudos feitos com a planta denominada Ornithoria lamarckiana. Botânico holandês Hugo elaborou em 1901 a teoria das mutações. De vez em quando, os genes sofrem modificações espontâneas, não relacionadas com a influência do ambiente, e passam a determinar novos caracteres hereditários. Essas mutações quase nunca são adaptativas, entretanto, pode acontecer por acaso que uma delas venha a ser útil, o seu portador, num determinado ambiente. Nesse caso, tal indivíduo leva vantagem na competição com os demais e tem maior probabilidade de deixar prole numerosa, a qual herdará o gene mutado. O novo caráter foi
aos poucos predominando, podendo mesmo vir a substituir o antigo numa população, dando início a uma variedade que pode, por um mecanismo semelhante, transformar-se numa espécie nova. O citologista, no fim do século XIX, tinha descrito o comportamento dos cromossomos durante a mitose e a meiose. Esses conhecimentos, combinados com as leis de Mendel, mostravam claramente que os fatores hereditários antagônicos não se fundem num híbrido, de modo que os caracteres surgidos por mutação, ainda raros, não se diluem por efeito dos cruzamentos que se processam ao longo das gerações subsequentes, como pensavam Darwin. Se o gene que sofreu mutação determina um caráter inconveniente, será eliminado por seleção natural, mas se por acaso a mutação é benéfica, a frequência dos genes corresponderá aumentará nas gerações sucessivas e o gene não perderá suas características por coexistir com seus anelos dos indivíduos híbridos. Outra fonte de variação hereditária ao lado das mutações é a recombinação entre os genes, o estudo da meiose e da segregação medialina mostrou que ao passar de uma geração para o seguinte, os genes são por 3 vezes reagrupados ao acaso. Na profase da meiose, os cromossomos trocam pedaços e ficam assim, com certos anelos diferentes no que possuem. Na metafase, os cromossomos homólogos se separam e vão formar nos gametas conjuntos haploides, em que figuram cromossomos maternos e paternos em qualquer proporção. Finalmente, na fecundação, os cromossomos assim reorganizados vão se juntar com os provenientes de um outro indivíduo. O número de genotipos diferentes que pode surgir em consequência da recombinação de genes é extremamente grande. O que sugere a teoria da evolução? O mundo que nos rodeia revela 2 aspectos notáveis. Em primeiro lugar, existe uma surpreendente variedade de plantas e animais, centenas de milhares de espécies diferentes, mas organizadas em ordem perfeita, com uma clara divisão em família que compartilham certas qualidades. Cada espécie existente possui características invariáveis que lhe são próprias. Em segundo lugar, existe um certo objetivo na existência no mundo. Todos os aspectos de cada criatura, como a sua conduta, estão destinados a um propósito específico, por exemplo, a sobrevivência, o indivíduo, a continuação da espécie, assim as formas com que cada indivíduo interage com outro em sua espécie tem uma razão definida. Igualmente, existe motivo nas relações entre espécies diferentes e ainda entre a vida vegetal ou animal em seu meio. O estudo destas relações é o objetivo da ecologia. A teoria da evolução se esforça para explicar estes 2 aspectos do nosso mundo, a infinita, organizada, variada de espécies existentes. Darwin formulou a teoria da evolução baseando-se em certas descobertas científicas. Sua teoria sustenta, em resumo, que no princípio houve matéria inerte. Ele acreditava que o conjunto causal de certos produtos químicos deu origem a um composto que, por sua estabilidade e características superiores, adquiriu a capacidade de sobreviver. Adapta-se, reproduz-se. Em outras palavras, esta substância inicial tinha a capacidade de criar outros compostos do mesmo tipo por meio de processos físicos e químicos comuns, isto é, o que chamamos de primeira célula. Por meio de sucessivas reações químicas e mudanças no meio ambiente, o composto adquiriu uma crescente complexidade. Através de bilhões de anos, sofreu inumeráveis mutações, adquiriu novas características, até que finalmente resultou na estrutura químico-físico que reconhecemos como homem. Todas as formas de vida existentes na atualidade são apenas estágios da evolução casual da mesma matéria inerte. A infinita variedade da espécie é explicada pela grande quantidade de alterações ocorridas casualmente em diferentes meios circundantes. A similaridade entre as espécies deve-se ao fato de que a vida evoluiu a partir dos mesmos produtos químicos. Como se produziram exatamente essas mudanças, o que os
os originou. As explicações para tais perguntas foram diferentes em cada época. A teoria de Darwin, como foram inicialmente anunciada, foram rapidamente refutadas pela evidência científica. A teoria atualmente em pauta é denominada neodarwinismo, está baseada no conceito das mutações, alterações repentinas e causais nos códigos genéticos, transmitida a uma nova geração causada por um erro da natureza. Esses erros podem ser evidenciados, por exemplo, no nascimento de cordeiro com duas cabeças ou de uma criança sem membros, devido a alguma droga administrada à sua mãe. Segundo essa teoria, supõe-se que as mutações operam em conjunto com outros dos mecanismos, sobrevivência do mais apto e adaptação às mudanças do meio. São esses fatores que deram origem ao mundo que conhecemos atualmente através da seleção natural. Passando a limpo a teoria da evolução. O maior enigma quando nos deparamos com uma nova máquina de complexo e suave funcionamento projetada para um determinado fim, é explicar como ela foi produzida. Digamos que o primeiro astronauta na Lua tivesse encontrado ali um instrumento relativamente simples. Suponhamos que ele tivesse achado um relógio, onde cada parte estivesse integrada às outras e juntas, produzisse uma ação para um fim determinado. Girar os seus ponteiros num ciclo constante, teria ele exclamado: como é maravilhoso que isso tenha sido criado pelas leis da natureza. Se alguém escuta um concerto para piano, pensaria por acaso que poderia ter sido composto por um gato pulando sobre as teclas em uma ordem causal. Poderiam macacos adestrados para usar uma máquina de escrever, datilografar sozinho as escrituras sagradas, mesmo num lapso de milhões de anos. A teoria da evolução sustenta que todo ser vivo criado por um processo casual, por uma série de erros ou acidentes nas transferências dos códigos genéticos de uma geração para os seguintes. Esta ideia é tão absurda quanto as antigas crenças pagãs, sobre as quais há muito tempo disse Rabi Akiva, tal como a construção, testemunho do construtor, a ser um mundo, testemunho do Criador. Mesmo em termos matemáticos modernos, os defensores da teoria da evolução admitem que a probabilidade de que as moléculas inicial foi criada por acaso é 1 em 10, isto é, sobre 10 segundos por 251 zero. Esta inexpressiva, minúscula probabilidade de que este primeiro elo hipotético houvesse sido produzido. Desde este princípio até a formação do homem, se estende, por certo, uma colossal cadeia de probabilidade. Mesmo se todos os outros fatos que validam e sustentam essas teorias fossem comprovados, o que não ocorreu, seremos capazes de negar as conclusões da matemática. Além disso, é evidente que a teoria da evolução não dá uma resposta à questão básica de quem criou a vida, ou seja, quem criou o primeiro átomo. Hoje sabemos que mesmo os átomos mais simples e tão complexos que o homem não está em condições de compreender seus segredos. O ganhador do prêmio Nobel, Frank Crick, cujo trabalho sobre as mutações exerceu uma grande importância em relação à evidência da teoria da evolução, discutiu esse problema em um artigo recente. Afirmou que chegou à conclusão de que a evolução da vida sobre a Terra pode ser entendida nos mesmos admitido pela teoria de Darwin. Ele sugeriu a teoria da impregnação universal, a qual afirma que a origem da vida sobre a Terra deve-se à criatura de outros planetas que transportam as sementes da vida ao nosso. Para ignorar que simplesmente transferiu o problema a outro plano, que criou esta hipotética criatura no espaço exterior. Voltemos a uma análise científica da probabilidade da teoria da evolução do ponto de vista de uma das leis da natureza, comumente considerada como uma das mais fundamentais. A seguida lei termodinâmica, em termos mais simples, essa lei afirma que todo processo natural que opera de forma autônoma provoca um estado de maior desordem que quando começou. Em outras palavras, na natureza,
todo o processo espontâneo aumenta sua desorganização e acarreta uma dissipação de energia. Se jogarmos 100 bilhões de bolas de bilhar sobre uma enorme mesa, a probabilidade de que forme um quadrado aleatoriamente é zero, em comparação com a probabilidade de que sua configuração final não mostre nenhuma ordem. Segundo esta lei da natureza, se desejarmos que estas bolas continuassem colidindo entre si perpetuamente, sem interferência alguma, elas criariam uma situação de crescente desordem. Não podemos esperar que formem repentinamente, por exemplo, uma linha reta. A forma com que uma barra de açúcar se dissolve em uma xícara de chá quente é outro exemplo dessa lei em ação. Outro exemplo ainda é misturar uma colherinha de água fervente em um copo de água fria. Isto produziria uma temperatura uniforme intermediária em todo o copo. Não teria sentido científico sustentar que um setor do copo de 100 graus, o outro de 0 grau, isto é, precisamente que afirma a teoria da evolução. Voltamos às nossas bolsas de bilhar. Permitiria a segunda lei da termodinâmica afirmar que bilhões de átomos se ordenariam por si próprios, sem nenhuma assistência externa, em uma configuração tão organizada, improvável como o corpo humano? Certamente não. Esta anomalia não é um fato isolado que teria ocorrido uma vez que passado distante. Pelo contrário, para que a vida seja possível, deve-se preservar um estado de organização e despeito da pressão no meio, a qual atua de acordo com as leis da natureza para dissipar a energia de desfazer a ordem. O fato é de que o corpo humano conserva uma temperatura constante, qualquer que sejam as condições do ambiente, é um fascinante contraste com o nosso corpo de água. Por causa dessa inegável singularidade, um detalhe no universo, um dos mais distintos físicos do nosso tempo, deu a seguinte definição à vida: um estado de probabilidade zero. Todas as tentativas de explicar esse interessante e imutável, a temperatura do corpo humano, como resultado das ações da seleção natural e mero acaso, encerram uma óbvia falácia em sua lógica. Esse suposto mecanismo estaria sujeito à influência no meio visando destruí-lo. Dessa forma, sua existência deveria ipso facto requerer mecanismos ainda mais amplos de controle e assim sucessivamente ad infinito. Se assim o fenômeno da vida não pode ser explicado como persistência natural de uma anomalia termodinâmica, o problema permanece insolúvel. Em resumo, as leis da natureza provêm uma adequada explicação sobre a vida, se torna inanimada após a morte, mas não pode explicar como inanimado por si próprio, como resultado de uma série de incidentes pode produzir a vida. 28.